E aí, amigos e colegas da Loteca 1032, 14 jogos aqui, 5 jogos no sábado. Ainda não temos muitos parâmetros aqui, com os campeonatos começando agora, né? Mas aqui eu tô indo de 6 secos e 2 duplos fixos e os outros 6 desdobrados em 16 cartõezinhos, R$ 6 cada um, R$ 96 meu joguinho, tá? Como eu falo para todo mundo, isso aqui é meu jogo mesmo, não posso para ficar brincando aqui, like, curtida, nem nada disso. Tô aqui para fazer meu jogo e mostrar, ajudar os colegas aí a definir tentar achar os 14 pontos, tá bom? É mais uma ajuda para vocês aí. Esse aqui é um jogo de verdade, não é para brincar. Vamos lá, Loteca 1032, temos aqui o Palmeiras contra o Flamengo, um jogo de Supercopa, não temos parâmetro, né? Um jogo só, quem ganhar é campeão da Supercopa. Nas casas de aposta aqui o Flamengo é favorito. E aí vem o Palmeiras aí, nos 3 jogos aí pelo Campeonato Paulista, vem de empate contra o São Paulo. Uma vitória de 1-0 contra o Botafogo de São Paulo e empate 0-0 contra o São Bento. O Flamengo fez 5-0 no Vila Nova, 0-0 contra o Madureira e 4-1 na Portuguesa. Bom, esse jogo aqui já tá um climinha meio tenso, com os jogadores do Flamengo falando muito, para variar. Mas eu vejo o Flamengo mais empolgado em ganhar alguma coisa, tá? Além de ter o melhor elenco, e ainda vai ter o apoio da torcida. Parece que esse jogo é no Mané Garrincha. Lá tem muito flamenguista. Acredito aqui que o Flamengo é favorito, tá? Vou jogar no Flamengo e vou garantir aqui um empatezinho. Não acho que o Palmeiras ganhe esse jogo. O jogo não. Pode até ganhar aí depois na prorrogação, nos pênaltis ser campeão. Mas eu acho que nos 90 minutos aqui vejo mais a possibilidade do Flamengo fazer alguma coisa, tá? Jogo 2, Olympique e Mônaco. Nas casas de apostas, o Olympique é favorito, tá? O Olympique é terceiro colocado, 19 jogos, 13 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Jogando em casa são 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Esse jogo aqui, Olympique e Mônaco, na 15ª rodada em novembro, jogando em Mônaco, tá? O Olympique venceu por 3-2. O Mônaco é o quarto colocado, em 19 jogos são 11 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, uma delas para o próprio Olympique. Jogando fora de casa são 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Acredito que o Olympique é favorito aqui, mas não descarto o empate, tá? O Mônaco pode... Não acredito que o Mônaco vença, se vencer vai ser uma baita zebra na loteca aqui. Eu vou jogar seco no Olympique aqui, tá? Tô arriscando. Jogo 3, Santos e Ferroviária. Santos empatou fora de casa contra São Bernardo 1-1. Perdeu fora para o Guarani por 2-0. E na primeira rodada na Vila Belmiro fez 2-1 no Mirassol. Tá devendo o Santos, hein? Ferroviária começou o campeonato vencendo fora o Água Santa por 3-1. Depois em casa perdeu por 2-1 para o São Paulo, normal. E em casa também perdeu de 2-1 para o Santo André. Eu acredito que por ser esse jogo na vida, o Santos está devendo aqui alguma coisa para a torcida, já que não começou bem, tá? Eu acho que o Santos é favorito e deve ganhar esse jogo aqui, viu? Eu não acredito nem no empate da Ferroviária e nem numa vitória da Ferroviária. Se der o empate aqui, já vai ser uma zebra para derrubar um monte de gente. Jogo 4, Bragantino e Santo André. O Bragantino no último jogo perdeu fora de casa de 3-0 para Português, foi mal o Bragantino. Empatou fora 1-1 com São Bernardo. Na primeira rodada também fez uma coisa boa, venceu o Corinthians em casa por 1-0. O Santo André vem de vitória fora por 2-1 contra a Ferroviária, perdeu fora para o São Paulo 2-1 normal e na primeira rodada venceu o Guarani por 1-0 em casa. Então aqui, veja só, o Bragantino aqui está devendo alguma coisa, mas vai jogar em casa. Santo André pode até vencer, não acredito. Eu acho que vai ser uma baita de uma zebra, mas o empatezinho aqui não seria uma zebra, tá? Isso aqui, o Bragantino empate é bem possível. Eu vou no seco, já vou explicar por que esses 3 secos aqui logo de cara no sábado. Jogo 5, Botafogo começou o campeonato vencendo a Portuguesa por 2-0, fora de casa. Aí perdeu para o Palmeiras em casa por 1-0, normal. E em casa empatou 1-1 com o Mirassol, bom resultado, começou bem o Botafogo. O Guarani perdeu o primeiro jogo fora por 1-0 para o Santo André. Depois, na segunda rodada em casa, ganhou do Santos por 2-0. E na última rodada, 0-0 com o Ituano, também em casa.
Jogo também para tripla aqui, Botafogo pode vencer o jogo, pode dar empate, pode dar Guarani, mas eu vou acreditar mais no Guarani, tá? Eu acho aqui que o pessoal vai mais no Botafogo, mas eu acredito que o Guarani possa fazer alguma coisa aí e tirar muita gente da loteca. É o que eu estou esperando, tá? Então aqui eu estou indo de duplo fixo, empate e Guarani. São os 5 jogos de sábado, tá? Eu estou indo com 2 duplos fixos aqui e 3 secos. Por que eu fiz isso aqui? Eu estou arriscando, tá? Porque se eu acertar esses 5 no sábado aqui, eu vou grande para domingo, tá bom? Mas estou indo praticamente nos favoritos aqui. Eu acho que o único que eu não estou indo aqui é no Botafogo, no jogo 5. Estou tentando alguma coisa diferente aqui. Jogo 6. Goiás é o terceiro colocado, 2 vitórias, um empate e uma derrota. Jogando em casa, empatou 1-1 com a Anápolis e tem uma vitória em casa com 1-0 no Aparecidense. O Vila Nova é o sétimo colocado, uma vitória, 3 empates, mas ainda não perdeu o Vila Nova. Fora de casa empatou 1-1 com a Anápolis e fora de casa empatou 1-1 contra o Crack, um timinho sem expressão, né? Aqui eu acredito aqui também, pode dar Goiás, pode dar empate, o Vila pode ganhar também, não, acho que vai ser uma surpresa, mas eu acho que o empate aqui, o Goiás, pode, é grande possibilidade, mas eu acho que o Goiás está devendo alguma coisa aqui ainda, então eu acredito que o Goiás, para mim aqui, eu vou jogar seco. Tombense e Atlético Mineiro. Tombense estreou perdendo para o Atlético Clube, fora de casa por 3-1. Já o Atlético Mineiro venceu em casa por 2-1 contra a Caldense, o campeonato começou agora. Aliás, esse meio de semana tem vários jogos, né, pelos regionais, tá? Mas um jogo só aqui não tem muita baliza, não. Não acredito que o Tombense possa vencer, tá? Mas eu acho aqui que o empate é possível. Mas eu vou na vitória do Atlético Mineiro aqui. Mas não descarto empatezinho aqui nesse jogo 7 não, viu? Jogo 8, Resende e Portuguesa. O Resende no último jogo em casa venceu por 2-1 o Boa Vista, mas antes tinha perdido fora por 1-0 para o Bangu e perdeu em casa de 2-0 para o Fluminense, que é normal. A Portuguesa começou o campeonato perdendo fora de casa por 4-1 contra o Flamengo. Aí se recuperou em casa, venceu o Boa Vista de 1-0, que o Resende também já havia vencido, e no último jogo em casa perdeu para o Bangu por 1-0, sendo que o Resende também já tinha perdido para o Bangu. Quer dizer, está bem equilibrado aqui, até nos jogos que eles já estavam jogando. Não, estou indo aqui no empate no Resende, eu acho que é o mais provável, tá? Mas também não... Acho que a Portuguesa tem chance. Se fizer a Portuguesa vai ser uma surpresa. Eu acho que a maioria do pessoal vai na Resende e no empate aqui. Jogo 7, Inter de Limeira, vem de um empate em casa 0-0 contra o Corinthians, foi um grande jogo. Antes, fora de casa, tinha vencido o Mirassol por 1-0. E em casa, na primeira rodada, tinha perdido para o São Bernardo por 3-0. Começou bem, depois se recuperou a Inter de Limeira. O Ituano estreou fora de casa 0-0 contra o São Paulo, começou bem. Aí depois empatou em casa 1-1 contra a Portuguesa. E na última rodada fora de casa empatou 0-0 contra o Guarani, que havia vencido o Santos. Ou seja, os dois times começaram muito bem, tá? Aqui tanto o Inter quanto o Ituano podem vencer esse jogo, esse empate aqui também, tá? Mas eu vou ficar com o time da casa aqui, tô indo de Inter e empate, esse aqui é um dos meus duplos desdobrados. Jogo 10, São Bernardo e São Bento. São Bernardo em casa no último jogo segurou o Santos 1-1, jogou muito bem o São Bernardo. Em casa também empatou 1-1 contra o Bragantino, também foi um ótimo resultado. E na primeira rodada havia vencido por 3-0 a Inter de Limeira, ou seja, começou muito bem o São Bernardo, um time meio sem expressão, mas acabou fazendo aí 3 grandes jogos. O São Bento começou o campeonato com 0-0 contra o Palmeiras, também foi um ótimo resultado jogando fora de casa. Depois em casa venceu 2-1 o Santo André e empatou fora contra o Água Santa, também começou muito bem o São Bento, tá? Eu vou ficar aqui pelo histórico aqui, eu vou ficar com o São Bernardo, porque eu vi o jogo dele aqui contra o Bragantino, empate de 1-1, e eu achei que eles jogaram muito bem. Tô indo de duplo desdobrado aqui também, tô indo no São Bernardo e um empatezinho, tá? Jogo 11, Napoli e Roma. Nas casas de aposta, o Napoli é favorito, tá? O Napoli é o primeiro colocado, 19 jogos, 16 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Em casa são 8 vitórias, 1 empate. Não perdeu em casa ainda.
Só que tem um detalhe aqui, em 19 jogos fez 46 gols e tem saldo de 32 gols. Faz muito gol o Napoli e sofre muito pouco gol. Aqui foi quase, dá mais de 2 gols por jogo. A Roma é a quarta colocada, 19 jogos, 11 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Fora de casa são 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Fez 25 gols e tem só 9 gols de saldo. 25 gols contra os 46 do Napoli. Em outubro, na 11ª rodada, tá? Teve esse jogo aqui na casa da Roma. O placar foi Roma 0 e Napoli 1. Tá? Ou seja, aqui das 4 derrotas, uma delas foi para o Napoli. Eu vou de... Jogo 11, eu vou de Napoli seco aqui. Tá? Vou acreditar que o Napoli vai manter o histórico deles aí em casa. Porto Seco, jogo 12, Real Madrid e Real Sociedade. Nas casas de aposta, o Real Madrid é favorito, tá? Real Madrid é o segundo colocado, 17 jogos, 13 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Jogando em casa, são 5 vitórias, 2 empates. Ainda não perdeu em casa também o Real Madrid. O Real Sociedade aqui é o terceiro colocado, 18 jogos, 12 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Fora de casa tem 6 vitórias, 2 derrotas. Ainda não empatou jogando fora de casa o Real Sociedade. Os dois times têm grande chance de brigar pelo título ainda, tá? Mas eu vou botar fé no Vini Júnior aqui, que ele não vai estragar minha loteca 1032 aqui. Tô indo de seco aqui. Uma pequena possibilidade do empate. Não vejo o Real Sociedade com um time para ganhar do Real Madrid, tá? Jogo 13, Fluminense e Botafogo. Em 3 jogos, o Fluminense venceu os 3 jogos. Venceu o Madureira fora por 1-0, venceu o Nova Iguaçu em casa por 1-0 e venceu o Resende fora de casa por 2-0. O Botafogo começou na primeira rodada perdendo em casa de 1-0 para o Audax. Aí foi jogar fora de casa, fez 2-1 no Volta Redonda. E tem um jogo a menos o Botafogo. Jogo 13 aqui. Não vejo o Botafogo vencer o Fluminense. Tá? Meu palpite principal aqui é o empate. Mas como eu vou aqui desdobrar aqui, vou fazer um duplinho desdobrado aqui, eu vou de empate e na vitória do Fluminense. Jogo 14, São Paulo e Corinthians. O São Paulo, na última rodada, jogou fora e empatou 0-0 contra o Palmeiras. Grande resultado para o São Paulo. Na segunda rodada, fora de casa, venceu 2-1 a fraca Ferroviária. E começou o campeonato com 0-0 no Morumbi contra o Ituano. Ou seja, o São Paulo ainda não mostrou para que veio, se vai disputar esse título ou não. O Corinthians começou perdendo em casa por 1-0 para o Bragantino. Na segunda rodada em casa, aliás, o jogo contra o Bragantino foi fora de casa. Na segunda rodada em casa, venceu o fraco Água Santa por 3-0, jogou bem, podia até ter feito mais. E na última rodada empatou contra a Inter de Limeira por 0-0. São Paulo pode ganhar, Corinthians pode ganhar, pode dar um empate aqui. Aqui qualquer coisa pode acontecer, nenhum dos dois mostrou nada, tá? Mas eu tô indo aqui de Corinthians e empate. Acredito que o São Paulo deva ser o resultado da maioria dos apostadores, tá? Acho que o São Paulo é um pouquinho favorito, mas eu vou tentar aqui pegar uma surpresa, tá? Vai ser surpresa até para mim também, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Jogo 1032, tá bom? Boa sorte para todo mundo aí. E como eu falo sempre aí, tá? A hora que eu acertar, vou ter o maior prazer de estar mostrando um bilhetinho premiado aqui de 13 e 14 para vocês, tá bom? Falou, pessoal. Boa sorte aí. Abraço para todo mundo.